Quem está aqui com a gente é Edna Rubio, diretora de empreendedorismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Agricultura aqui de Foz. Bom dia, Edna, tudo bem? Bom dia a todos. Edna, que tipo de mensagens estão chegando aos MEIs aí? Porque elas chamam tanta atenção a ponto elas assustam quem recebe, né? Exatamente. Eles são muito estratégicos, na verdade, né, os golpistas, porque eles estão utilizando exatamente um período onde os MEIs buscam as informações, que é o início do ano. Então, eles vão lá, eles querem regularizar o DAS, fazer sua declaração anual, verificar se tem alguma dívida ativa. E, geralmente, assim, por histórico que nós já temos, o mês de janeiro é o mês mais procurado para a resolução dessas questões. E aí eles, estrategicamente, sabendo disso, porque os golpistas possivelmente têm essas informações, eles começam a disseminar em massa um link informando a esses MEIs que eles podem adquirir os boletos para pagar através daqueles links, eles podem fazer as declarações com desconto de 60%, lembrando que nós da Central não cobramos para fazer nenhum tipo de serviço, ele é totalmente gratuito pelo município. Mas as pessoas aí cobram para fazer e também eles enviam esses links com a intenção da pessoa fazer o pagamento. Só que a pessoa fazendo o pagamento, ela não pagou a dívida ou ela não pagou o DAS, ela continua devendo para a União. Então ela acaba caindo num golpe quando ela recebe esse tipo de informação. Sabe o que mais me assusta? É o imediatismo, porque eles colocam assim, faça agora, se você não fizer agora, Exatamente. A pessoa entra num parafuso tão doido, Guilherme. Urgente, né? É, a urgência de ter que fazer. E às vezes você não está preparado para aquilo, nossa, é horrível a sensação. Ontem mesmo nós recebemos um caso de um senhor que foi lá na Central do Empreendedor de manhã e ele comentou que o filho dele mandou o link e falou, olha pai, recebi aqui, a gente tem que fazer o pagamento, algo assim. E ele fez o pagamento, R$380, se não me engano, que deu o valor total. Mas depois ele viu, né, algumas matérias falando do golpe, ele nos procurou e a gente foi olhar no sistema, o valor continuava lá pendente para pagar. Ele pagou, então, mas para outra pessoa, né? Para os golpistas. Né? Então, assim, nós ficamos muito tristes por ele ficou bem chateado. E então a ideia da gente disseminar essa informação para a cidade é para que outras pessoas não caiam, porque, gente, a gente já começa janeiro com um monte de coisa para pagar. Todo esse tipo de golpe ainda para dificultar a vida do brasileiro. Então, a ideia aqui é explicar, é saber explicar, é saber orientar, é alertar para que eles não acessem esses links, eles ignorem isso. Até porque prefeitura, o Sebrae, que é o parceiro que faz olha, porque eles têm até 31 de maio para fazer a declaração anual. Então, possivelmente em maio eles vão receber algumas orientações do Sebrae, da Receita Federal, informando que eles têm esse prazo para regularização. Mas é para procurar um local, procurar a Central, procurar a Receita Federal, procurar os sites oficiais. Não nome ou algum dado teu na internet, aparece tua ficha corrida inteira completa. Ali, né? E esse pessoal, eles mandam os links pra gente, eles têm o nome completo, o CNPJ, o CPF completo, o CNPJ, o CPF, tem tudo que é dado. Como é que eles conseguem isso como é que a gente vai saber que a cobrança não é verdadeira, né? É complicado também. Assim, geralmente quem dá golpe, eles têm uma rede muito bem estruturada. Então, eles têm as informações, como você disse, eles têm acesso a informações que às vezes, às vezes nem nós temos, né? Porque a gente, por exemplo, lá na Central, para ter acesso ao CNPJ de um contribuinte, ele tem que nos dizer qual é o CNPJ, nós não sabemos. E se ele não tem o número, ele tem que nos passar o CPF. Então, nós só vamos conseguir ou pelo CPF ou pelo CNPJ, nós não temos outro meio. Nome completo a gente não consegue ter acesso, RG nós não conseguimos ter acesso, a base da Receita Federal não nos dá esses dados. Esses dados a gente consegue ter acesso dentro da base da Receita Federal, que nós temos a senha para acessar, só pelo CPF ou diretamente com o CNPJ. Então,
esse grupo de pessoas que, né, de pessoas não, vamos dizer, né, de bandidos que fazem esse tipo de ação, eles estão muito bem estruturados, né? Então eles estão tendo acesso a informações que não deveriam. Outra coisa que eu vejo que deveria acontecer é a própria Receita Federal ou a próprio governo federal no mês de janeiro, porque lembrando vocês que esse tipo de ação de golpe não está acontecendo só em Foz do Iguaçu. Está acontecendo no Brasil todo. Nós temos informações de que todas as cidades do oeste do Paraná, o qual nós temos um grupo de pessoas, né, das salas do empreendedor, estão recebendo esses links. Então, isso não está acontecendo em Foz, está acontecendo no Paraná, no Brasil. Então, eu entendo que o governo federal, no início de janeiro, já deveria fazer uma propaganda massiva através dos meios de comunicação, informando sobre esses golpes. Porque, assim, é muita gente que cai. Porque é muita gente que não tem o conhecimento de saber que aquilo ali é um golpe. Nós temos, mas muitas pessoas não têm. E são as pessoas que mais precisam financeiramente, é as que caem. E é isso que deixa a gente... Não que outras pessoas também, né, mas aquelas que talvez tenham o dinheirinho contado para pagar o seu DAS, vai lá e acaba pagando algo que depois vai ter que trabalhar para conseguir o dinheiro novamente. Então isso deixa a gente muito triste. E não só triste, né? Revoltado, porque é inadmissível que isso tenha aqui acontecendo nos dias de hoje. Ô Edna, mas esse ano está tendo mais casos? Tá, bem mais. Porque vocês fizeram esse alerta no site da prefeitura e tudo, e eu não lembro disso Não. em anos anteriores, né? Eu iniciei na gestão em janeiro do ano passado, nós não tivemos casos, não tivemos, mas assim, algo muito simbólico, tipo um ou outro que nos falaram. Segunda, que foi quando a gente voltou, né, do recesso, nós tivemos 180 atendimentos na central. Desses 180, pelo menos 70 pessoas estavam lá porque tinham recebido o link. Então foi massivo esse ano, eles mandaram. E eu tenho vários grupos de empresários das 5 maiores regiões de Foz, de um programa que nós desenvolvemos ano passado, e eu divulguei lá para eles, pessoal, cuidado, está tendo golpe e tal. E eles, nossa, recebi, era 3h30 da manhã a mensagem, recebi no domingo, recebi domingo à noite. Então muita gente recebeu. Esse ano foi algo assim surreal. Eu também recebi. E o que tem que ter aí de atenção até na hora que recebe essas mensagens? Por exemplo, eu sei que quando você recebe por e-mail, uma das dicas principais é você olhar o remetente, quem foi que mandou. Exato. Porque se é arroba qualquer coisa, não é um arroba oficial, tipo arroba Receita Federal, arroba qualquer coisa do governo, é golpe, né? E eles estão utilizando até o tipo mei.gov.br, mas tem um is no final. Só que ninguém vai olhar esse is, entendeu? É algo muito... tem que prestar muita atenção. Então, o que a gente sugere? Não abra, independente do que for, simplesmente quando for no WhatsApp, bloqueie, se for no e-mail, ignore e nos procurem lá na central. Agora tem o Poupa Tempo também, né, no JL, que também eles têm as informações lá que eles podem ter acesso, mas assim, a orientação é não abra, simplesmente ignore esses links que estão recebendo em relação à renegociação de dívida, a pagamento de dívida. Eles estão utilizando até assim uma logo dentro do WhatsApp, uma logo do MEI, sabe, com as cores do governo federal. Então, assim, eles são estratégicos, justamente para a pessoa olhar aquilo e falar assim, não, mas peraí, essa logo é parecida com o que é do MEI. Então, assim, simplesmente ignorar. Ameaçam colocar na dívida ativa da União, se não regularizar, né? Não tem isso, sabe? Porque, assim, muitas pessoas já estão na dívida ativa. E aí, porque eles abriram o MEI, trabalharam um mês, depois, de repente, arrumaram um trabalho, estão CLT e nunca mais pagaram o DAS. Aí ficou lá, depois que passou um tempo, um ano, às vezes está 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles vão lá, eu quero fechar o meu MEI. Aí quando ele chega lá, ele está com uma dívida enorme, porque enquanto ele não vai lá encerrar o MEI dele, ele continua tendo os débitos mensais para pagar. E aí ele já está na dívida ativa. Aí a gente tem todo um processo lá de parcelamento, tudo a gente faz por lá gratuitamente. Então, eles também ficam preocupados com esse tipo de ameaça, né, que eles recebem. Mas, assim, então, o que a gente quer dizer para todo mundo? Se você tem dúvida, você nos procure, né? Entra em contato com a central, que fica lá em anexo ao prédio da CIF, lá em frente à antiga Santa Casa. Entra em contato conosco pelas nossas redes sociais.
Lá também tem os números de contato do WhatsApp, que a gente também responde pelo WhatsApp, porque muitas vezes as pessoas estão lá em Três Lagoas, está no Morumbi, é um local longe. Para vir até aqui é Para vir até né? aqui e falar assim, nossa, mas eu vou ter que ir lá só para perguntar isso. Não, entra lá em contato, nas nossas redes sociais tem os nossos números de WhatsApp. Pergunta lá no WhatsApp, você pode verificar se eu tenho alguma dívida, você pode verificar se eu estou com algum problema, e a gente vai orientar e vai ajudar essas pessoas da melhor maneira possível. E qual que é a orientação para quem já clicou lá no link, mas não pagou nada? O que ele não pode fazer é clicar no link, ver as orientações lá e fazer o pagamento do que está lá. Porque muitas vezes o que está lá não existe, sabe? Eles colocaram um valor lá. Você está devendo na dívida ativa R$480 e para pagar hoje te damos um desconto de 60%. Não existe, primeiramente, acho que é bem lembrado. Pagamento que ele fizer através desse link, ele vai estar fazendo um pagamento que não existe e ele vai estar perdendo dinheiro. Agora, a pessoa, digamos, fez o pagamento. Porque a gente sabe que, né, essas mensagens, elas apelam muito para o emocional. Sim, acontece muito. Como que ela faz? Ela procura a polícia? Ela pode procurar a Polícia Civil até para registrar, ela pode procurar até o PROCON, não acredito que o PROCON porque vai resolver, porque isso é uma questão realmente de polícia, mas eu, sinceramente, acho muito difícil ela recuperar. Vai ser bem complicado. Mas é importante registrar. Mas é importante registrar, fazer um boletim. Né? Exatamente, porque o boletim de ocorrência já consegue, né, as forças policiais, eles também têm meios de fazer o monitoramento desses números e tudo mais, e talvez até chegar nesses golpistas, né, dependendo da quantidade. Mas a orientação é que sim, faça um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil e aguarde, mas depois tem que nos procurar para ver como é que está a situação, porque ela pode ter pago pelo link, achar que pagou e continuar lá com a dívida, e isso pode acabar ficando pior depois. E como é que a gente faz para saber se a gente está devendo ou não? Seja para a Receita Federal ou para a Procuradoria-Geral da Fazenda? Como é que a gente pode ter lá no caso dos MEIs, eles podem estar nos procurando junto à Central do Empreendedor, como eu falei, que fica lá, né, em anexo ao prédio da CIF. Podem entrar em contato conosco pelo WhatsApp e pelos nossos meios de comunicação, que é o Instagram. E eles podem entrar no site da Receita Federal, mas aí a gente pede para ter um cuidado, porque tem muitos links, muitos sites que são de golpe. Então, se ele não souber em qual site ele vai estar entrando, que é o correto, que ele vai entrar lá e vai colocar lá, tipo, DAS, né? E aí ele vai ver que cai no da Receita Federal, com o CNPJ dele ele consegue ter acesso. Mas se a pessoa não tem muito conhecimento, não tem muita habilidade, a gente orienta que nos procure para que ele possa estar indo no caminho certo. Eu acho que isso que você falou é importante, porque a pessoa ela joga no Google a informação, né? Qual que é a lógica do Google e de outros buscadores? É colocar em primeiro lugar os tais links patrocinados. Sim. Exatamente. E esses links patrocinados, isso já aconteceu assim muitas vezes, por exemplo, de uma loja, você joga o nome da loja e aparece o site de outra lá que tem que ler, olhar com muita atenção, né? Olha, eu falo, a gente que tem muito conhecimento nisso, porque a gente lida muito com isso, a gente ainda fica ali, quando vai entrar, a gente presta atenção se a gente está no local certo. E no nosso caso, não eu, né, porque eu não fico na frente do atendimento, mas as meninas que estão no atendimento, elas têm uma senha específica para acessar. Então, elas sabem que estão no local correto. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque eles fazem exatamente isso. Eles colocam patrocinado, a pessoa não tem muito conhecimento, ela clica ali e cai. E assim, eles podem procurar também um contador. Né? O contador vai auxiliá-los, mas aí o contador vai ter uma taxa, eles vão cobrar. Então, não tem problema nenhum. Se ele está disposto a pagar uma taxa para o contador verificar, está tudo certo. A única coisa que a gente orienta é que lá na central não tem cobrança. Isso é um serviço gratuito oferecido pelo município de Foz do Iguaçu. Mas se ele se achar que eu tenho um contador de confiança, eu tenho um contador perto da minha casa, sem problema nenhum. Ele pode buscar um contador que o contador vai orientar e fazer tudo certinho para ele também. Olha, você está falando aqui do acesso que o pessoal pode ter por meio das redes de vocês. Tem o site, que é o empreendedor.pfc.gov.br.
PMFI, que é de Prefeitura Municipal de Foz do Isso. Iguaçu, então empreendedor.pmfi.pr de Paraná.gov.br de Brasil, beleza? Entra ali que tem todos os serviços que eles oferecem de graça para vocês. E na internet, no Insta, @Central do Empreendedor Foz, tudo junto, né? Exatamente. O telefone 3521-9506. Esse é o número fixo. O WhatsApp 984233148. Exatamente. E o atendimento das 8 da manhã às 3 da tarde lá na Padre Montoya. E eu coloquei no Google para procurar o Instagram de vocês, foi o primeiro que apareceu, mas eu olhei aqui, tá certinho. Tá certinho. No mês de janeiro, é importante informar que no mês de janeiro, nosso atendimento está das 8 às 14, sem interrupção, né, ao meio-dia. E aí, né, a partir de fevereiro, a princípio, volta o atendimento normal, que é das 8 às 15. Tá, Edna, me diz o seguinte, para quem não é MEI, para quem está pensando em formalizar, qual que é a importância dessa formalização do serviço que a pessoa presta? É bem importante essa tua pergunta, porque hoje a gente tem muitos autônomos, né, trabalhando em Foz do Iguaçu. Quando ele abre o CNPJ, ele tem acesso ele vai fazer o pagamento do DAS, que está em média aí R$ 84 por mês. Isso dá acesso para ele a várias coisas, né? As pessoas podem ter ali o seguro, doença, né? Tipo, a pessoa sofreu um acidente, ele vai poder... Cobertura do INSS. Cobertura do INSS, contribui em algumas categorias para a aposentadoria, então ele vai estar ali assegurado pelo INSS a partir do momento que ele tem o CNPJ. Mas eu sempre falo que a gente não tem que pensar só nisso, a gente tem que pensar no seguinte, eu sempre costumo usar essa analogia, quando eu tenho um filho que ele nasce, a primeira coisa que eu faço é registrar ele, eu coloco ali um CPF, que é obrigatório, CPF. né? O nome, RG. E o que eu faço com esse filho? Eu dou para ele toda a minha energia, né? Positiva. Eu cuido, eu dou alimento, eu dou carinho, eu dou atenção, eu dou amor. Por quê? Porque eu quero que ele lá na frente seja um ser humano do bem. Quando você tem uma empresa, a primeira coisa que você deveria fazer também é registrar essa empresa. Ela tem um nome, o CNPJ, e aí, em cima disso, você a cuida como se cuidasse de um filho. Você tem que dar atenção. E dá trabalho, né? Muito, dá tanto trabalho quanto um filho, né? E qual é o resultado disso depois? E uma outra coisa que a gente orienta também os MEIs, hoje nós temos 34.598 MEIs em Foz do Iguaçu. É um número bem expressivo. É que, assim, às vezes eles estão quase perto de desenquadrar, que é o faturamento de 81 mil ano, e aí eles começam a burlar o sistema para não ter que sair do MEI e ir para outra categoria. Mas aí eu costumo dizer para eles, gente, todo grande empresário foi um MEI um dia. Começou pequeno. Se você está chegando no ponto de desenquadrar, é porque você está crescendo. Então, não segure isso. Deixe que isso aconteça, porque isso está te levando para um outro patamar como empresário, né? Bora crescer com muita consciência e atenção, então, Exatamente. Galera. Edna, muito obrigada pela tua presença aqui, por esclarecer o pessoal, tá? Obrigada a vocês pelo convite. Qualquer coisa, estamos à disposição.